Vamos continuar a resolução dos exercícios da lista de sistemas lineares. Número 7. Em um sítio há cavalos e galinhas, num total de 97 cabeças e 264 pernas. Quantos são os animais de cada espécie? Mais uma vez, primeiro vamos identificar as variáveis. Então eu vou chamar x de número de cavalos e a variável y referente ao número de galinhas. Conforme o exercício anterior, que é parecido com esse, nós temos cavalos e galinhas, então num total de 97 cabeças, então significa que a soma de galinhas com cavalos resulta em 97 animais. Então x mais y é igual a 97. E 264 pernas. Bom, um cavalo tem 4 pernas, uma galinha 2 pernas. Então, 4 vezes a quantidade de cavalos mais 2 vezes a quantidade de galinhas, isso aqui resulta em 264 pernas. Montado o exercício, agora como a gente quer saber quantos animais de cada espécie, vocês escolhem qual é o melhor método para resolução, adição ou substituição. Eu vou fazer por adição novamente, e para isso eu vou multiplicar a linha de cima por um valor de forma que eu elimine ou o x ou o y. Acredito que multiplicando por menos 2 aqui eu faço menos contas, já que aí eu elimino o y aqui embaixo. O que vai ficar em menos 2 vezes x menos 2x, menos 2 vezes y menos 2y, menos 2 vezes 97 vai dar menos 194. Embaixo eu vou repetir, então eu tenho 4x mais 2y, isso aqui é igual a 264. Agora eu já posso fazer a soma entre essas duas equações. Menos 2x mais 4x me dá 2x, menos 2y mais 2y, isso aqui anula, e 264 menos 194, isso vai me dar 70. Logo, x é igual a 70 dividido por 2, x é igual a 35. Então, aqui a gente possui 35 cavalos. Agora, a gente tem que encontrar a quantidade de galinhas. Para isso, eu vou usar essa equação aqui em cima, onde me fala que x mais y é igual a 97. X eu já achei que me dá 35, mais y é igual a 97. Vamos isolar o y, então y é igual a 97, 35 passa para lá, então fica menos 35. Logo, y é igual a 97 menos 35, que vai me dar 62. Então, eu tenho que minha resposta no sítio temos 35 cavalos e 62 galinhas. Só reforçando para vocês, inicialmente vamos identificar quem são as nossas variáveis. Com os dados do problema, vamos montar o nosso sistema, escolher um método para a resolução, adição ou substituição, calcular as variáveis x e y e não esquecer de indicar a resposta. Vamos para o próximo exercício. O IBGE contratou certo número de entrevistadores para realizar o recenseamento em uma certa cidade. Se cada um deles recenseasse 100 residências, 60 delas não seriam visitadas. Como, no entanto, todas as residências foram visitadas e cada recenseador visitou 102, quantas residências tem a cidade? Conforme falado com vocês em sala de aula, inicialmente nós devemos identificar quais as variáveis que vamos trabalhar. Observe que nós temos que trabalhar aqui com a quantidade de recenseadores, ou seja, os trabalhadores que fazem o serviço do IBGE, e também vamos trabalhar com o número de residências. Então vamos identificar quais são as variáveis as variáveis do exercício. Então vamos chamar de x, vai ser o número de recenseadores, e y
é igual ao número de casas. É importante a gente identificar corretamente quem são as nossas variáveis e como aqui a gente está falando a respeito dos recenseadores, né, ou entrevistadores. Eu coloquei recenseadores, mas pode ser o entrevistadores aqui. E também o número de residências, que está aqui. Observe que ele quer saber quantas residências tem a cidade. Então, na verdade, ele quer achar o valor de y. O valor de x não é necessário inicialmente. Vamos obter as informações agora. Bom, para realizar, se cada um dos recenseadores, ou melhor, dos entrevistadores, recenseasse 100 residências, 60 delas não seriam visitadas. Ou seja, imagina só, eu tenho uma quantidade X de recenseadores, de entrevistadores. Se cada um deles recenseasse 100 residências, ou então 100 vezes X, o que aconteceria? O número de casas na sua totalidade não seriam. Deixa eu frasear. Se cada um fizesse entrevista em 100 casas, 60 delas não seriam recenseadas. Ou seja, esse 100x seria igual ao total de casas menos 60. Vou repetir. Se cada um dos entrevistadores fizesse o censo em 100 casas, 60 delas não seriam recenseadas. Ou seja, do total Y, que representa o número de casas aqui, 60 delas não seriam recenseadas. A segunda informação é que todas as residências foram visitadas. Então, e cada recenseador visitou 102. Aqui já muda a situação. Então, cada recenseador recenseou 102 casas e isso vai ser igual ao valor de Y. Isso vai ser igual ao valor de Y, que representa a quantidade de casas. Correto? Bom, isso aqui já me dá um sistema. Eu vou arranjar aqui, passando o Y para lá, só para a gente ter um sistema já da forma que a gente já está acostumado. Então aqui vai ficar 100x menos y é igual a menos 60. E embaixo eu tenho 102x menos y é igual a 0. A gente pode resolver esse exercício de várias maneiras. Como que eu posso facilitar aqui para vocês? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar essa equação aqui de baixo. Essa de cima por menos 1. Porque aí eu zero o y, tá? Então vai ficar menos 100x mais y é igual a 60. E a de baixo eu repito, 102x menos y é igual a 0. Vou fazer a soma. Desculpa, aqui eu não corto não. Aqui vai ficar 102 menos 100x vai dar 2x. Aqui fica 0. Isso aqui é igual a 60. X vai ser igual a 60 dividido por 2. X vai ser igual a 30. Bom, se x é igual a 30, é um número de recenseadores. Então eu posso dizer que 102x é igual a y, ou seja, 102 vezes 30 é igual a y. Logo, y é igual a 102 vezes 30, e fazendo essa conta, nós obtemos 3.060 casas. Logo, como o exercício ele pede quantas residências tem nessa cidade, logo, a cidade possui 3.060 residências. Eu resolvi aqui pelo método da adição, vocês poderiam ter resolvido pelo método da substituição, fica a critério de vocês, tá joia? Para poder, no exercício anterior, como só pedi o valor de y, eu consegui isolar, eliminar o x diretamente. Como os dois não tem um número que eu posso multiplicar aqui diretamente, eu achei mais fácil achar primeiro o número de casas para depois achar o número de residências. Vamos para o próximo exercício então.
José e Maria, acompanhados de seu filho Pedro, queriam se pesar. Para tanto, utilizaram uma balança defeituosa, que só indicava corretamente pesos superiores a 60 kg. Dessa forma, eles se pesaram 2 a 2 e obtiveram os seguintes resultados: José e Pedro, 87 kg, José e Maria, 123 kg e Maria e Pedro, 66 kg. Diante desses resultados, qual o peso de cada um? Bom, vamos chamar inicialmente quem são os nossos variáveis, né? Eu vou chamar x o Pedro, ou seja, o peso de Pedro, né? Não coloquei peso, só coloquei Pedro, tá? Não coloquei o peso de Pedro, somente Pedro. Y eu vou chamar Maria. E Z eu vou chamar José. Eu podia ter colocado na ordem, né? José, Pedro e Maria, mas tudo bem, não tem problema não. Vamos lá. O exercício fala que José e Pedro somam 87 quilos. Então, José é Z e Pedro é X. Então, X mais Z, isso aqui é igual a 87. Já José e Maria somam 123 quilos. Então, Maria, que é Y, mais José, que é Z, é igual a 123 quilos. E Maria e Pedro é igual a 66 quilos. Bom, Pedro é X, Maria é Y, isso aqui me dá 66 quilos. Aqui eu tenho um sistema com 3 equações, 3 incógnitas, então eu consigo encontrar uma solução deles. Vocês podem fazer isso aqui por substituição, podem fazer por adição, mas como eu resolvi em sala de aula de um outro método, vou repetir aqui a solução para vocês. Eu vou somar as três equações, vou achar uma equação equivalente, tá? Então eu tenho x mais x vai me dar 2x, y mais y vai me dar 2y, z mais z vai me dar 2z. Somei essa parte somente das incógnitas, 2x mais 2y mais 2z. E agora vou somar todo esse lado direito dos termos independentes. 87 mais 123 mais 66. 87 mais 123, 7 com 123 dá 130, com 80 dá 210, com mais 66 dá 276. Então isso aqui me dá 276. Bom, eu vou colocar aqui o 2 em evidência. Colocando o 2 em evidência aqui, eu tenho x mais y mais z. Tudo isso é igual a 276. Se eu passar esse 2 dividindo para lá, eu tenho 276 dividido por 2, isso aqui me dá 138. Ou seja, eu vou apagar aqui e vou escrever o 138. Ou seja, x mais y mais z me dá 138. Vou escrever aqui em cima, x mais y mais z. Isso aqui é igual a 138. Eu tenho uma equação equivalente. Agora observe, x mais z, eu vou pegar aqui embaixo, tá? O x mais y porque é a sequência. Esse valor aqui, ó, x mais y, foi definido nessa equação como 66. Somando com z, eu tenho 138. Logo, isolando z, ou seja, passando 66 para lá, eu tenho 138 menos 66. Logo, z é igual a 68 menos 36, que vai me dar 72. Logo, o valor, o peso de José é igual a 72. Então, achei uma resposta. Agora é só usar o mesmo critério e resolver os demais. Ou eu posso substituir nessa mesma equação os valores aqui, ou posso substituir nas de cima. Observe, aqui em cima eu tinha a idade de Pedro mais José. Isso aqui era igual a 87. A idade não, gente, o peso, tá? Pedro mais José era igual a 87. Eu sei que José pesa 72. Logo, x é igual a 87 menos 72. Então, a idade do Pedro é igual a 15. Idade não, peso, desculpe, mais uma vez. A outra resposta aqui, agora falta achar o valor de y, ou seja, o peso de Maria. Eu tenho que y mais z é igual a 123. Observe, foi aqui. Eu tenho que y é o valor que eu quero, z é igual a 72, que é a idade do José. Isso aqui é igual a 123.
Logo, y é igual a 123 menos 72. Y é igual a 51. Logo, eu tenho que Pedro tem 15 quilos, que foi esse valor que eu encontrei aqui. Maria, 51 quilos. E eu tenho que José, 72 quilos. Certo? Esse aqui foi o método que eu encontrei mais fácil. Vocês poderiam ter feito substituição. Por exemplo, se eu encontrasse o valor de x na primeira equação, ficaria 87 menos z. Aí eu substituiria em uma equação onde tem o x e depois novamente em outra. Eu acho que dá um pouquinho mais de trabalho, então eu não recomendo. Mas também é possível encontrar nesse valor, né, dessa forma. Vamos para o próximo exercício. Esse exercício é um jogo, é parecido com os demais. Na verdade, a gente está reforçando a forma de cálculo, né? Então vamos lá. Como se sabe, no jogo de basquete existe uma linha chamada linha de 3 pontos. Cada arremesso convertido de dentro dessa linha vale 2 pontos e de fora dessa linha vale 3 pontos. Um time combinou com seu clube que receberia R$50 para cada arremesso convertido de 3 pontos e R$30 para cada arremesso convertido de 2 pontos. Ao final do jogo, o time fez 113 pontos e recebeu R$1.760. Então, a quantidade de arremesso convertido de 3 pontos foi... Bom, a gente está trabalhando com duas variáveis, e eu posso chamar essas variáveis de x e de y. X vai representar os meus arremessos de 3 pontos. Já y vai representar o meu arremesso de 2 pontos. Bom, eu sei que meu arremesso de 2 pontos, um clube de 3 pontos, o clube vai pagar R$50. Então, isso aqui vai ser R$50. Já o meu arremesso de 2 pontos vai ser pago R$30. Logo, eu tenho o seguinte. O time fez 3 pontos, 113 pontos. Então, o somatório da quantidade de arremessos de 3 pontos mais o somatório da quantidade de arremessos de 2 pontos, isso vai me dar 113 pontos. Mas aqui eu não posso fazer a soma dessa forma, porque isso aqui está como pontos. E do jeito que eu estou fazendo aqui, seriam os arremessos. E o que eu tenho que modificar? Eu tenho que modificar que x vale 3 pontos. Então, 3 vezes a quantidade de arremessos de 3 vezes a quantidade de arremessos de 3 pontos mais 2 vezes a quantidade de arremesso de 2 pontos, isso aqui vai me totalizar 113 pontos. Não vai ser x mais y igual a 113. Por quê? Porque esse aqui tem um peso 3 e esse aqui tem um peso 2. Se eu somar individualmente, na verdade eu estou calculando a quantidade de arremessos. Isso aqui eu ainda não sei. Na verdade, é o que o exercício pede, ó, quantidade de arremessos. Agora vamos ver a outra informação que nós temos, que é com relação a quanto o time ganhou. Olha, cada arremesso de 3 pontos, o dono do time lá ele vai pagar R$50. E cada arremesso de 2 pontos vai ser pago R$30. Isso aqui resultou em 1.760. Correto? Bom, eu quero encontrar o número de arremesso convertido de 3 pontos. Então, na verdade, eu quero encontrar o valor de x. Eu acredito que o jeito mais fácil de fazer é tentar encontrar aqui por adição um valor onde eu elimino o y. Bom, eu tenho 30 e 2, tenho 2y e 30x, 30y. O jeito mais fácil é multiplicar essa linha de cima por menos 15, porque 30 dividido por 2 dá 15. Ou seja, se eu multiplicar por menos 15, aqui vai ficar menos 30 e eu elimino o y da linha de baixo. Então, menos 15 vezes 3 vai dar menos 45x.
2 vezes menos 15, isso aqui vai me dar menos 30y. Já menos 15 vezes 113, fazendo a conta aqui, eu encontro menos 1.695. Lembrando que sinal negativo com positivo na multiplicação e na divisão, sinais opostos, fica negativo. O mesmo aconteceu com x e com y, que foi multiplicado. Embaixo eu vou repetir 5x mais 30y. Isso aqui é igual a 1.760. Fazendo essa soma, eu tenho 50 menos 45 vai me dar 5x. 30 menos 30y, isso aqui vai zerar. 1.760 menos 1.695, isso aqui vai me dar 65. Logo, eu tenho que x é igual a 65 dividido por 5. Isso implica que x é igual a 13. Logo, eu tenho 13 arremesso. Logo, foram 13 arremessos de 3 pontos. Bom, nesse caso, a resposta correta, letra A. Correto? Bom, gente, então até a próxima lista de exercícios.